Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Os números na representação decimal. E a gente tá na página 248 do nosso livro ângulo 3, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho o que vem depois da vírgula, tá? Que não é um número inteiro. Então ele tem uma parte. A gente pode estar utilizando, tá? A régua como instrumento de medida. A gente pode estar trabalhando também valores, o dinheiro e ainda a temperatura, tanto corporal como do ambiente. Aqui a gente tem um exemplo da temperatura do ambiente em algumas cidades. Vou virar o livro para vocês, tá? E aqui então a gente tem alguns exemplos no nosso livro, tá? De parte inteira é o que vem antes da vírgula. Então, se eu mostrar para vocês, por exemplo, a nossa régua, a gente tem 20 centímetros nela. Então, eu tenho uma parte inteira. A minha régua, ela é um inteiro, 20 centímetros. Mas, se eu utilizar só metade dela, vou ter 10. Mas se eu quiser usar um pouquinho mais, daí sim eu vou ter uma parte decimal. Então, 37 aqui está mostrando, tá? A temperatura de Porto Velho. Então, lá tá marcando 37,2 no termômetro da cidade, certo? Então, 37 é a parte inteira. E tudo que vem depois da vírgula é parte decimal, certo? Se a gente fosse aferir, tá? A nossa temperatura, tá? Aqui eu tenho um termômetro que não é digital, um termômetro com ponteiros, tá? É um modelo um pouquinho mais antigo. E aqui a gente tem, tá? O termômetro normal. Esse termômetro aqui, ele vai aparecer exatamente a temperatura que eu tô, né, naquele momento. Ela pode aparecer a parte inteira decimal? Sim, pode também. E nesse termômetro também, ele tem os números e você vai verificar ali na marcação, tá? Assim como os termômetros de rua também, a gente consegue verificar, né, quando a gente tá passando em algum lugar que tem aqueles termômetros, a gente consegue ver como que tá a temperatura do ambiente naquele momento, né? Se é um dia mais quente, um dia mais frio, tá? E normalmente eles ficam expostos na rua, então quer dizer que aquela temperatura é naquele local, no sol, né? Então, se o termômetro normalmente ele tá na rua, no sol, então ali tá marcando aquela temperatura. E às vezes a gente pode perceber que dentro da nossa casa, às vezes tá um pouquinho mais gelado do que na rua, tá? É devido à infiltração do sol também, né? A absorção do sol nesse ambiente para aquecer. Então, hoje a gente vai usar um instrumento, tá? Para fazer uma atividade, um instrumento que vocês gostam muito, tá? Que é a calculadora. Sim, hoje vamos utilizar nessa aula, tá? Então, aqui tem uma atividade que já pede pra gente iniciar usando a calculadora. Então, a gente vai pegar e colocar o número 1 na calculadora e dividir por 10. E a gente vai descobrir. Lembrando que eu tenho um objeto e eu tenho que dividir por 10, tá? Então, vamos lá. Ligou a calculadora, coloca o número 1 e aperta na tecla dividir e digita o 10. Depois que você digitar, tá? Você vai apertar o igual para descobrir o número que aparece. Aparece 0,1. É esse número que você vai colocar na atividade, tá? Então, o ponto que aparece no número do visor da calculadora tem o mesmo significado que a vírgula. Ele é um ponto, mas ele, tá? Porque na calculadora não aparece a vírgula, mas tem o mesmo significado. E no nosso sistema, tá? Usamos a vírgula, que então o 0,1 é igual a 0,1. Então, 0,1 é igual a 0,1. Então, aqui vocês vão colocar 0,1, ok?